Olá, pessoal. Bom, ah, vamos aqui para mais uma aula. A gente tratou bastante exaustivamente o período interbíblico na aula 1, referente a o que ocorreu nos 400 anos entre Malaquias e Mateus, né, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. A gente viu que impérios se levantaram, impérios caíram. Nós vemos que também a política de Israel, a política de Judá, ela muda drasticamente, né? Nós vemos também que a questão do pós-exílio, né? O momento pós-exílio, e também a questão das seitas, né, que se levantaram, das facções, né, que se levantaram nesse período, e também algumas mudanças que surtiram efeito direto na questão do culto, da religião, né? Por exemplo, o surgimento das sinagogas, né? A questão também de como cada império ele olhava a questão religiosa do povo judeu, né? E isso interfere também na questão de como eles adoravam, né? Em alguns impérios, né? Eles tinham liberdade de culto, em outros não. Então, assim, isso também gerou conflitos, né? Entre os judeus e o próprio império ah, o próprio Império Grego, né? Um pouco antes do Império Romano, né? A qual o Império é, Grego ele sofreu, digamos assim, os judeus conseguiram durante cerca de 100 anos ali trazer de volta os domínios da Palestina para os judeus, né? Com a família dos Macabeus, enfim. E agora, nessa segunda aula, a gente vai tratar basicamente exclusivamente da questão da religião, tá? Eu vou falar a religião grega, mas entenda o seguinte: o Império Romano, quando ele assume o domínio, né, do mundo antigo, né, ele, ele, ele agrega, né, muito da cultura e da religião grega. Então, o que ocorre? Alexandre, e posteriormente seus generais, a cultura helênica, né, ela faz com que o mundo, ele agora, dentro de um período muito bem curto, assim, digamos assim, né, ele é um mundo grego, entenda? Entenda que a questão da cultura helênica, da cultura dos gregos, ela invade o império como um todo, todas as colônias, todo o povo que era colonizado pelos gregos, era enviado pessoas para que eles aprendessem a língua, aprendessem a cultura e também pudesse viver como os gregos, né? Nesse sentido, né? O principal, a questão da língua e da cultura. E a religião, obviamente, está inserida nessa cultura, né? Ela está entrelaçada, ela está interligada, então não tem como fugir. E o que ocorre? Os romanos, quando assumem o poder, né? Quando assumem o domínio e derrotam os gregos, os macedônios, eles pegam a cultura grega que já estava, né, aflamada, já estava bem estruturada, e eles simplesmente agregam algumas coisas, tá? Substitui alguns nomes de deuses, como a gente vai ver, só que basicamente eles só colocam outro nome, mas o deus é o mesmo. Por exemplo, na cultura, na religião, né?
E agora a cultura grega, ela não só é grega, mas ela é greco-romana, entenda? Então, por exemplo, quando eu falar aqui cultura grega, eu posso estar me referindo, ou eu posso não, eu vou estar me referindo à cultura greco-romana, à religião greco-romana, ok? Por quê? Porque os romanos aderiram, tá? Então, simplesmente entenda isso. Greco-romana, ou se eu falar romana, ou se eu falar grega, eu estou falando a mesma coisa, tá? Porque as duas, a questão helênica, ela foi de fundamental importância para o pensamento romano, para o que eles entendiam de vida, de Deus, sabe? Ou deuses e de suas religiões, que não era só uma. Ok? Então vamos lá. A gente tratou sobre a questão dos impérios e agora a gente vai tratar sobre a questão da religião, tá? Da religião greco-romana, tá? Então, assim, o que a religião, o que acontecia, como eles entendiam a questão religiosa, como eles viam o olhar entre o homem e a divindade, tá? E o que isso influenciou quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, tá bom? Então, basicamente, a religião greco-romana e suas influências no mundo do Novo Testamento. A gente vai tratar basicamente essas questões. A gente olha para a religião greco-romana, a gente tem que entender, ou a religião grega, a gente tem que entender que eles não adoravam um único Deus, tá? De forma alguma. Pelo contrário, eles tinham um monte de deuses, mas eram muitos deuses que eles adoravam. Então, a primeira característica importante que a gente tem que entender da religião grega ou greco-romana é que eles eram politeístas, tá? O que é politeísmo? É adorar a vários deuses. Então, poli, né, vem de questão de vários, né, de muitos, ou, né, poli, é o poliglota, fala várias línguas, né? Alguns chegam a dizer de 5 para cima, então, né, é politeísta. Então, teísmo, né, a gente sabe, teísta ou é Deus. Então, poli, vários, ou mais de 5. Teísta, Deus, ou teísmo, né, Deus. Então, assim, eles adoravam a vários deuses. Então, veja que, se a gente olhar na outra ponta, quem que está na outra ponta? É o judaísmo, certo? Quem está na outra ponta dessa cultura, dessa religião grega, é o judaísmo, certo? O judaísmo, ele é exclusivista. Em qual sentido? Eles adoram um único Deus, eles são monoteístas, né? Passaram a ser de verdade após o exílio, né? Mas dentro da cultura judaica e dentro do que Deus instituiu como religião, lá desde do Êxodo, é que eles tinham que adorar o único Deus. Lembra do Decálogo, né? Não terás outros deuses diante de mim, certo? Não se prostrará diante deles, não prestará culto. Então, a religião judaica, como um todo, desde os seus primórdios, ela é monoteísta, ok? Só que já os gregos, ou a cultura greco-romana, a religião greco-romana, eles adoravam vários deuses. Por isso que, quando o Império Romano assume poder, é um dos motivos que eles simplesmente, vocês adoram tal Deus, tal Deus, tal Deus, tá bom, vamos abraçar. E outro detalhe interessante, para a gente partir para o próximo ponto, é que eles achavam estranho, né? E ainda mais, achavam bizarro e uma falta de respeito aos outros deuses, os judeus adorarem um único Deus. Eles achavam bizarro você colocar no centro uma divindade demérito da outra. Eles achavam isso estranhíssimo. Então, por exemplo, era uma das características principais, né, o que fez com que o povo fosse para o exílio, o povo de Israel, né, o povo judeu fosse para o exílio, era uma das características principais e que Deus sempre deixou muito claro, é que eles não deveriam adorar outros deuses, além do Deus de Israel, além do grande eu sou, certo? Mas para os gregos romanos, para a cultura romana, para a cultura greco-romana,
Isso era bizarro, tá? Isso era um traje. Por quê? Porque você tinha vários deuses na cultura deles e você escolhia um, vamos dizer assim, sabe? E ainda invisível e era para eles era bizarro e uma falta de respeito com os deuses a qual você não servia. Então você tirava um e os outros você não adorava. Isso era um traje, tá? Você não venerava, ok? Então eles eram politeístas. Primeiro ponto. A segunda questão era a questão do relacionamento, tá? Que os gregos, posteriormente os romanos, tinham com seus deuses. Eles eram politeístas. Nós vamos ver uma tabela com vários deuses e o contraste entre os deuses gregos e romanos, mas a questão de só mudava o nome, tá? Mas eram os mesmos deuses que os romanos abraçaram, ok? Então eles adoravam vários deuses, vários. E o relacionamento deles, veja, nós sempre vamos mostrar o ponto entre judaísmo, depois cristianismo, né? A religião judaico-cristã, versus a religião greco-romana, tá? A gente vai sempre fazer esse ponto para vocês verem a diferença aqui. Às vezes, né, a gente coloca na nossa cabeça, só tem em mente a questão judaico-cristã, questão de Jesus, questão da Trindade, questão, enfim, nós só temos esse viés, né, às vezes, mas existia outros vieses, né? E um viés importante é a questão grega, é a questão romana, tá? Como eles enxergavam a religião deles, como eles enxergavam esse contato com o Deus ou os deuses a qual eles veneravam e cultuavam, tá? Uma questão do relacionamento deles, veja, no judaísmo ou na cultura judaico-cristã, o homem ele se voltava para Deus, né? E adorava a Deus, prestava culto a Deus e sem esperar nada em troca, tá? Sem esperar nada em troca. A questão era que você obedece a Deus, ao seu Senhor, e ele te livra, ele te prospera, ele faz com que seus amigos corram de você. Não é essa questão, ele vai ser o seu Senhor. E você tem todos os benefícios, digamos assim, daquele Senhor que você está servindo, né? Como, por exemplo, ter uma terra fértil, seus inimigos correrem de você, né? A questão do Deuteronômio 28, até os primeiros versículos, né? Trata muito essa questão. Você estará por cima e não por baixo, se atentamente você ouvires a voz do Senhor teu Deus. Entende? No mundo greco-romano não é assim. A questão da barganha, veja, parece que os gregos estão influenciando muitas igrejas até o dia de hoje, né? A questão da barganha, ela é o relacionamento principal entre o homem e a divindade. Você faz alguma coisa em troca de eu prestar culto a você. Então, por exemplo, eu vou te oferecer sacrifício porque eu quero uma proteção determinada, porque eu quero que minha esposa tenha filho, porque você entende? Ele chega até o Deus dele, ele venera, né, cultua e fala, ó, eu vou prestar esse sacrifício a você para que venha chuva, para que aconteça isso, para que aconteça aquilo. É a questão da barganha. Ah, se você não fiz, se eu ver que não acontece, eu não vou mais prestar culto, entre aspas, entendeu? Então eu vou pedir para outro Deus, entende? Então essa questão da barganha é muito real. O relacionamento deles é baseado na barganha, tá? Então é bem diferente do relacionamento entre o Deus de Israel Todo-Poderoso. Você imagina, né? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o homem falando para ele, eu vou te prestar culto, eu vou te servir se você me der isso. Gente, é complicado demais. É muito complicado. Um Deus que não divide a sua glória com ninguém, que antes que houvesse dia, ele já é Deus. O homem está falando, ó, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou servir você assim, assado, se você me der isso. Entenda? Os deuses gregos, para os deuses gregos, tipo assim, o relacionamento entre o homem e a divindade grega, romana, é esse. É de barganha. Ele barganhava mesmo com o Deus dele, porque o relacionamento deles era esse, na base da barganha, ok?
complicado, né? A gente olha para algumas igrejas hoje, você determina, você tem que pedir, reivindicar diante de Deus seus direitos. Olha, entendeu? A gente vê onde que é a raiz disso aí, não é bíblica, tá? Bom, falamos sobre politeísmo, eles eram politeístas, falamos a respeito do relacionamento que eles tinham, era a base da barganha, tá? E os deuses, agora nós vamos classificar esses deuses, né? Por quê? Porque os deuses, eles eram, como é que eu posso dizer? Eles eram classificados, essa é a palavra. Eles eram classificados em 4 categorias, tá? Pelo menos 4 categorias, ok? Eles eram classificados. A primeira categoria, dentro de todo esse panteão de deuses, a primeira categoria é esse que a gente está vendo na imagem, tá? Que, lógico, não tem todos ali na imagem, mas a gente vai ver pelo menos os principais, ok? Que são os deuses olímpicos, ou os deuses do Olimpo, ok? Para o pensamento greco-romano, existia um lugar, que era em Atenas, e era no Areópago, ou seja, lá em cima, onde existia o Olimpo. O que era o Olimpo? O Olimpo era o lugar onde os deuses moravam, onde os deuses ficavam, onde eles faziam suas reuniões, onde eles conversavam, debatiam sobre assuntos, onde eles habitavam, tá? E era lá que eles tomavam as decisões, faziam as suas audiências, enfim. Eles habitavam lá. Era o Olimpo. E só estava lá os principais deuses, tá? Os deuses de uma categoria avançada, de primeira categoria, ok? Então, veja que os deuses, eles tinham as suas categorias. Então, a primeira categoria era a categoria de deuses do Olimpo, ok? Então, voltando aqui, talvez fique cortado aí, gente, tá bom? Mas vamos lá. Então, assim, os deuses de primeira categoria eram os chamados deuses do Olimpo, ok? Ou os deuses olímpicos. Que aí você vai ver Zeus, Afrodite. A gente vai ver no quadro, no próximo slide, ok? Esses eram os deuses de primeira categoria. A gente vai ver aqui, quer ver? Vou mudar aqui o slide. Vamos lá. Zeus, Hera, Apolo, Artemis, né? Ares, Afrodite. Esses deuses, Hades, né? Esses deuses eram deuses de primeira categoria, tá? A gente está vendo aqui que, além desses deuses serem de primeira categoria, né? No mundo romano, simplesmente você mudava o nome, entre aspas, assim, né? Porque as características eram as mesmas, só mudava o nome, entendeu? Então, por exemplo, o Zeus virou Júpiter, Hera era Juno, Palas, Atena, Minerva, Apolo, Febo, Artemis, Diana, Hermes, Mercúrio, Ares, Marte, Afrodite, Vênus, Hefestos, Vulcano, Poseidon, né, o deus dos mares, Netuno, Hades, Plutão e Dionísio é o Baco, tá? Então, o que acontece? Os deuses, os romanos abraçaram esses deuses, simplesmente deram nomes romanos. Mas a característica é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, esses deuses de primeira categoria eram os deuses que moravam no Olimpo. Então, tinha a Afrodite, tinha Apolo, tinha o Zeus, né, que é considerado os deuses, o deus dos deuses, né, o criador de todos os deuses, enfim. Eles viviam no Olimpo e eram os deuses principais. Mas existiam os deuses de segunda categoria, tá? Esses deuses de segunda categoria eram os deuses regionais. Por quê? O que ocorria? Esses deuses, eles eram patrono de uma cidade, tá? Por exemplo. Então, por exemplo, existia numa certa cidade
um deus que era patrono daquela cidade, era um protetor, era um guardião daquela cidade, era um deus que abençoava aquela cidade, tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar para a questão até do próprio, se a gente olhar a questão do próprio Paulo, no capítulo 16 de Atos, a gente vai ver o quê? Que quando o Paulo expulsa o demônio daquela mulher, o demônio de adivinhação, né? Ela tinha um espírito de adivinhação. O que que acontece? Eles querem, que prestar um culto, né? A Paulo e a Barnabé. Veja que, vamos dar o nome de de Mercúrio, outro de Júpiter, né? Por quê? Porque aqueles deuses, Mercúrio e Júpiter, eles eram os deuses guardiões daquela cidade, patrono daquela cidade, né? Onde estava Paulo e Barnabé. Entende? Então, por exemplo, esses deuses eram os quê? Os deuses de segunda categoria, porque eles eram deuses regionais, né? Abrindo aspas aqui. Os crentes, eu falo no sentido de que creem na questão de batalha espiritual, no sentido torto da coisa, eles acreditam que existem demônios regionais, tá? Eles acreditam que existe numa certa determinada região, tem um demônio ali que ele tem um trono lá, e aí tem que fazer um tipo de meu Deus, um tipo de ritual lá, alguma coisa, jejum, oração, alguma coisa lá para poder expulsar aquele demônio regional para as coisas andarem naquela cidade. Veja que esse pensamento também não é bíblico. Esse pensamento ele vem da onde? Entendeu? As pessoas talvez nem saibam que que elas pensam daquela forma por causa de uma influência lá de trás. Mas tá aí. Eles eram o que eles criam, em deuses regionais. Então tinham os deuses principais, tá? Que tinham até os seus templos, né? Que tinham as suas estátuas, ok? E tinham seus deuses regionais, segunda categoria. Dito isso, existe a terceira categoria de deuses. Eu falei de 4, então eu falei que tem 4, né? Então, a primeira categoria, os deuses do Olimpo, ou os deuses olímpicos, que eram de primeira categoria, deuses poderosos, como Zeus, que criador dos outros deuses. Existiam os deuses de segunda categoria, que eram os deuses regionais, né? Que as pessoas veneravam esses deuses, digamos assim, e tinham eles naquela cidade como seus guardiões, protetores, seus patrônomos, ok? E existia a terceira categoria, que eram os heróis. Quem que eram esses heróis? Bom, gente, não é difícil da gente se lembrar, por exemplo, de Hércules, né? Quem que era Hércules? Hércules era filho de Zeus com uma mortal, né? Que eles chamavam, né? Com uma mulher, né? A mãe de Hércules, ela era mortal, certo? E Zeus, ele se namorou lá por aquela mulher, o que era muito comum, os deuses greco-romanos, a filosofia grega, é que os deuses, eles eram deuses, como é que eu posso dizer, né? Eram deuses que se apaixonavam pelas mulheres, né? As mulheres também, as deusas, né? Também tinham relações com os seres humanos, enfim. Zeus era um dos principais que a gente vê no relato das histórias gregas, que ele teve vários filhos que eram os chamados semideuses, né? Que eram os heróis. Por exemplo, no caso de Hércules tinha uma super força, enfim. Esses deuses que, na verdade, eram semideuses. Era uma mistura de deuses com homens, ok? Geralmente eles viviam como homens na Terra, mas eles tinham uma sobrenaturalidade, digamos assim, algum dom especial, e eles eram filhos de Deus, né? Por isso eles tinham algumas habilidades extraordinárias, como, por exemplo, o Hércules é um exemplo mais claro. Então, eram semideuses. Categoria terceira, os heróis, eram aqueles semideuses que os deuses tinham relações com homens, né? Homens que eu falo assim, né? Mulher, homem, seres humanos,
né? E aí nasciam esses semideuses, esses heróis, ok? Então, a gente vai ver muito essa questão. Primeiro, os olímpicos, que viviam no Olimpo. Segunda categoria, eram os regionais, deuses regionais. Terceira categoria, os heróis. E há uma quarta categoria, né? Que é os demônios. Eu vou até pegar aqui. Ó. Qual que era a grande diferença da nossa ideia, né? Como qual que é a grande diferença da nossa ideia de demônios, né? Para nós, os demônios são anjos caídos, que hoje servem a Satanás, né? Se tornaram demônios após a queda, se rebelaram contra Deus, eram anjos, se rebelaram contra Deus, juntamente com Satanás, né? Que até então o anjo de luz, né? O anjo portador de luz, e eles foram lançados à terra, certo? E deles serem lançados, eles se tornaram demônios. Satanás se tornou, né, de anjo para Satanás, adversário, né? E os demônios, os anjos a terça parte dos anjos que ficaram junto com Satanás, ok? Essa é a visão nossa, visão cristã, sobre o contexto neotestamentário, né, do Novo Testamento, sobre os demônios. Para os gregos, não, eles eram espíritos, né? Espíritos que poderiam ser bons ou ruins, tá? Então existiam os demônios que eram os bons, tá? E os demônios que eram ruins, ok? E há uma lista muito extensa de demônios, mais até do que os próprios deuses, ok? Mas existiam esses espíritos aí, tá bom? Então, para resumir, olímpicos, ou do Olimpo, regionais, heróis, que eram semideuses, e os demônios, que eram espíritos que poderiam ser bons ou poderiam ser ruins, tá? Que agiam no mundo, tá? De certa forma, como eu posso explicar? Eles agiam fazendo bem ou fazendo mal, sabe? Eram espíritos, ok? Que estavam presentes. Beleza? Uma coisa importante. A questão também dos espíritos também entra, não só dos espíritos, mas da questão dos heróis também, dos semideuses, entram também a questão dos ancestrais. Até no contexto regional também, algumas pessoas, não poucas, tinham como seus ancestrais como deuses também, então rezavam por eles, ofereciam, né, sacrifícios, oferendas aos seus ancestrais, tá? E entra muito a questão dos regionais também, que às vezes familiar ali era bem íntimo, né? A questão também dos próprios semideuses, entendeu? Que já haviam morrido. Detalhe interessante. Os deuses, eles eram imortais, tá? Não eram eternos, eles foram criados em determinado momento, mas eles eram imortais. Já os semideuses, não, podiam ser mortos. Tá bom? Os heróis aí, ok? Vamos lá. Dentro da questão da religião, existia também algumas crenças internas, individuais, né? Às vezes familiares também, ok? Que era o quê? Eles tinham a questão dos oráculos, tá? Um profeta, não entenda profeta, no sentido de aquele que falava algo que vinha dos deuses, alguma coisa do tipo, sabe? Os oráculos, adivinhações, sempre baseado às vezes numa espécie de, né, jogatina, alguma coisa do tipo, ou num espírito, como no caso da mulher né, que nós já estamos aqui, que Paulo expulsa lá o espírito de adivinhação dela, né? Eles acreditavam muito fielmente na questão disso, até os próprios reis, né, os próprios governantes,
a questão do sacerdote, dos adivinhos, dos oráculos que eles falavam, tinha Deus que eram cegamente seguiam aquilo ali. E tinha, claro, a questão individual, às vezes familiar, né, dessa questão dos oráculos e adivinhações, tá? Astrologia e magia era uma coisa bem viva, a questão das cartas, né, tarô, esses negócios tudo aí, hoje nós falamos chamamos disso, né? Mas eles tinham a questão da astrologia, né, de olhar a questão das estrelas, da lua, a questão dos próprios... Gente, fugiu da minha cabeça aqui o nome. Meu Deus, esqueci. Que a gente vê hoje pelos meses lá, que as pessoas falam que horóscopo. Meu Deus, quase que não sai. Horóscopo, né? Então tinha muito essas questões aí, tá bom? Vamos lá. Essas são as expressões individuais, tá? As crenças, os oráculos, as adivinhações, astrologia e magia, tá? Às vezes até com certos rituais, algumas coisas do tipo, ok? Uma outra característica importante das religiões, ou da religião greco-romana, é a questão das religiões de mistério. Entenda o seguinte, gente. Aí você fala assim, beleza, então, o que acontecia nessas religiões de mistério? É muito difícil cravar o que ocorria. Por isso, religiões de mistério, tá? Por quê? Porque essas práticas, dentro desse contexto, eram bem restritas e eles faziam num lugar bem afastado. Geralmente, os cultos, esses rituais, eram para iniciação, tá? Então, uma pessoa, uma criança, uma adolescente, ela ia nesses cultos, ela era trazida a esses cultos, tá? Para uma iniciação. Qual que era a iniciação? Ela venerar um certo Deus, ok? Ou vários deuses, e ela ser guardada por ele, selada. Então, a partir de hoje, eu sou servo desse Deus. Você entende? Então, era mais um processo de iniciação, ok? Mas existia muitos rituais, alguns, né, chegam a dizer que nesses rituais tinha todo tipo de coisa que você pode imaginar, tá? Tanto a questão de questões sexuais, meu Deus do céu, de prostituição, era uma coisa que ocorria, mas também outras questões de pessoas tomarem algum tipo de bebida que deixavam elas em transe, e elas faziam coisas, saíam correndo peladas, como como é que eu posso falar? Como era em lugares afastados, né? Então, geralmente era em lugares ermos, né? Ocorria essas coisas, então era mais difícil da própria sociedade, porque a sociedade em si, ela tinha uma certa ética, mas a ética é diferente da nossa ética cristã, obviamente, mas tinha um certo, né, olhar de, poxa vida, extremado, tá? Por isso era bem afastado, tá? Mas assim, existia muito essa questão das religiões de mistério, ok? E dentro desse contexto das religiões de mistério, nasce alguns inimigos mesmo da igreja, no sentido de pensamentos, tá? Ideologias, que o próprio João, os pais da igreja, tiveram que bater de frente, ok? Para que a igreja não entrasse nesse contexto. Que é a questão do gnosticismo, né, que entendia que o mundo das ideias, né, a questão você alcançava o entendimento através da gnose, né, o seu entendimento, né, seu intelecto. Então, tinha a questão de Platão também, que entendia que existia dois mundos, o mundo real, né, o mundo físico, né, e o mundo das ideias. Então, aí dentro desse ramo que Platão entendia como mundo físico e mundo das ideias, que o mundo das ideias ele era o perfeito, digamos assim, né? E o mundo físico ele era imperfeito, portanto, vamos supor, o mundo das ideias era um mundo perfeito, entre aspas, né? Que era um mundo que toda pessoa deveria buscar para entrar nesse mundo e viver nesse mundo, tá? E o mundo físico, digamos assim, era uma prisão, tá? Então a pessoa estava presa no corpo,
mas tinha que alcançar a questão da gnose, do entendimento, do conhecimento do mundo das ideias. Tá? É bem complexo, ok? E dentro desse ramo, nasce duas ramificações dentro desse pensamento de mundo das ideias e mundo físico, né? Que é o quê? É o asceticismo e o hedonismo. O asceticismo, ele é bem contrário ao hedonismo. O asceticismo, ele pregava a busca pela, digamos assim, desencarceramento dessa carne, dessa matéria, para alcançar a gnose, alcançar o conhecimento, ok? Então você tinha que viver uma vida, né, digamos assim, de abstenção de algumas coisas para você alcançar esse mundo das ideias, esse mundo da gnose. O hedonismo já é diferente. O hedonismo ele diz, ó, já que o mundo que nós estamos presos, esse mundo aqui físico, ele é imperfeito, nós podemos fazer o que nós quisermos, já que a gente não vai chegar nunca nessa perfeição, ok? Porque esse mundo é imperfeito. Nós estamos nesse mundo, nós estamos presos nessa matéria, nessa carne, ok? Então, eu tinha essas duas ideias aí, baseadas no gnosticismo e também nas ideias de Platão, tá? Que dispensa comentários, né? Platão foi um dos filósofos mais respeitados da história, ok? Diferenças do cristianismo. Então, a gente tratou a respeito de toda a estrutura, basicamente, da religião grega, tá? Falando das três categorias, falamos do panteão dos deuses gregos romanos, tá? Greco-romanos, e também na questão do próprio da barganha, né? Do qual que era o contexto de relacionamento entre os deuses e os homens, tá? Tinha muita questão de barganha mesmo. Diferenças do cristianismo. Por exemplo, no cristianismo há um monoteísmo. Então, o olhar do grego, ó, qualquer pretensão a uma exclusividade de um deus em detrimento de outro, era tido como um ato bizarro para a religião greco-romana. Então, eles não só adoravam vários deuses, como achava bizarro, tá? Uma religião que adorava um único deus em detrimento de outros. Então, primeira diferença, o politeísmo. Eles eram politeístas. O cristianismo é monoteísta. Então, entenda que a perseguição romana, a ferrenha ao cristianismo, que em menos de um século chegou até Roma, né, chegou até a capital romana, esse movimento, que até então era um movimento, uma seita, ela em menos de um século ela consegue chegar na capital do império. Veja que coisa, a expansão do evangelho, a expansão do cristianismo. Então, entenda que um dos motivos dos romanos, eles perseguirem a igreja e o cristianismo, é que eles viam como algo bizarro, diferente demais de tudo que eles viviam, de tudo que eles pregavam, de tudo que eles, né, abraçavam. Um exemplo era o politeísmo. Eles eram politeístas e achavam bizarro alguém ou uma certa religião que escolhia um único Deus em detrimento de outros, tá? Então, era a primeira diferença. A segunda é a questão dos ídolos. Eles tinham vários ídolos, né? A gente viu os Olímpicos, né? Os olímpicos, né? Tinham os regionais, tinha uma variedade de ídolos, eles serviam a vários deuses, a vários ídolos, né? Tinham seus ídolos lá, tinha a questão dos próprios ancestrais deles, que também eram considerados como um deus, eles oravam a esses ancestrais, pediam coisas, né? Faziam oferendas, né? Isso no sentido mais familiar ali da coisa, mas tinha isso, tá bom? O filme que retrata essa questão é a questão o filme Gladiador. O filme Gladiador, ele, em determinado momento, a gente vê, né, o Russell Crowe, que é o principal lá, né, do filme, ele tá ajoelhado e ele tá rezando aos seus ancestrais, né? Ele tá rezando aos seus ancestrais, pedindo proteção
para que ele possa ver a sua família de novo, ver a sua mulher e seu filho, tá? E ele pede até para que os ancestrais dele fale com o seu filho, com a sua esposa, que ele só, só pensa em um dia novamente estar com eles, né? Infelizmente, ele só consegue isso depois que morre, entre aspas, né? Digamos assim. Mas aquilo retrata bem claro a questão regional, a questão dos ídolos. Né? Então, ele tem lá, né, os pequenos pedaços de madeira com, digamos assim, os bonequinhos, né, dos seus ancestrais, inclusive também do seu filho e da sua esposa. Então, veja que isso era uma prática comum, eles tinham vários ídolos, né? O cristianismo não. Só o seu Deus servirá, só eles prestará culto, não tinha veneração a ídolos, ok? Então era uma coisa que era bem contrária aos romanos, à cultura greco-romana. Um outro detalhe é a questão do ethos, né? Ethos. Que é o quê? Costumes, hábitos e crenças. É a questão de como eles viviam em sociedade. É a questão da cultura, a questão dos hábitos, a questão das crenças. Tudo o que o cristianismo propunha era totalmente diferente da cultura, dos costumes, dos hábitos da cultura greco-romana, dos gregos e dos romanos, né? Por exemplo, a questão de era inviável a questão de um rei, né, ou um poderoso, que seja um César, ele ter sua esposa, mas ele ter relações com outras mulheres. Ele ter relação até com meninos, com crianças, com adolescentes, tá? Isso era algo surreal para o contexto cristão, né? A questão dos hábitos, né? A questão das crenças, crer no único Deus, invisível, não ter os ídolos, né? Não ter nada disso. E fora a questão da exclusividade, para você ser salvo. Não, no mundo das ideias, no mundo platonista, no mundo gnóstico, né? Não, você tem que alcançar a gnose, você tem que alcançar o conhecimento. Através do conhecimento que você chega à plenitude. Não, para o cristianismo, não. Para o cristianismo, você só será salvo, só terá salvação mesmo, vida eterna, através de Jesus. Não tem essa questão, você vive uma vida inteira procurando não fazer nada errado, procurando não viver uma prática promíscua a qual eles viviam, entende? Então, há essa questão que é diferente entre os greco-romanos e o mundo judaico-cristão, ou o mundo neotestamentário, tá? Os deuses dos cristãos, ou melhor, o Deus dos cristãos, tá? É um Deus transcendente, criador e salvador. É um Deus que ele é Senhor. E ele se revela em três pessoas, tá? Os deuses romanos, por exemplo, greco-romanos, eles eram deuses que eles eram promíscuos, eles eram deuses imperfeitos, tá? Eles eram deuses que a gente viu já que eles se deitavam com mulheres, eles tinham essa questão de prometer e não cumprir, tá? O relacionamento dos homens com os deuses eram de barganha, tá? Eles não tinham essa pessoalidade que o Deus judaico-cristão tinha, além de ser um Deus criador de todas as coisas. E é um Deus salvador, é um Deus que interage, é um Deus transcendente, porque ele é todo poderoso e nele não há falha, como nos deuses greco-romanos, né? Mas ele também é imanente, ele habita na sua criação. Isso para o grego era inadmissível, porque os deuses dele falavam e não cumpria, mudava de ideia. Não tinha essa perfeição de forma alguma, essa santidade.
sabe? E esse contato que o Deus Criador tinha. O nosso Senhor é um Deus único que se encarnou, tá? É o Deus Pai que estava com o Filho e com o Espírito Santo e que envia o seu Filho, que é o Verbo encarnado, né? Esse Verbo se encarna, né? Se torna homem. E ele é rei e ele é senhor, tá? Qual que era o pensamento? César é senhor, né? Então, por exemplo, se César é senhor, eu devo venerar esse senhor. Mas não. Os cristãos diziam, quem é senhor é o Senhor Jesus, não é César. Quem é o Quírios? É o Senhor. Então, há uma diferença agora. César é mais um senhor. Dentro da cultura greco-romana, César é mais um senhor, é mais um deus, é mais um ídolo. Não. O cristianismo, ele só serve o único Deus que se revelou em 3 pessoas, e esse Deus, esse Senhor que é Jesus Cristo, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não César, tá? Não é César que é Senhor. E uma questão importante que os gregos, os romanos em si, os romanos, né, eles achavam um absurdo um senhor que morreu, né, um senhor que, ao contrário dos deuses que querem status e nunca que iriam querer virarem mortais, por exemplo, esse senhor do cristianismo, esse Jesus, ele vira um mortal, né, se torna mortal para salvar seus servos, seus seguidores, aqueles que viriam a crer nele, tá? E mais, ressuscita no mesmo corpo. Além dele morrer, ele ressuscita no corpo. Paulo diz, isso é loucura para os gregos, tá? Primeiro, o Senhor padecer para os judeus era uma coisa surreal. E para os gregos ele ressuscitar é fora do comum, por quê? Porque o que o grego mais queria, o que os romanos mais queriam, que a cultura, a que a região mais entendia, a grego-romana, era o quê? Que eu tinha que me libertar desse corpo. Enquanto eu estava nesse corpo, eu estava preso. E agora esse senhor morre e ressuscita no mesmo corpo. Ah, pode parar. Lembra-se de Paulo em Atenas? O que eles falam sobre a respeito da ressurreição? Nós falamos com você em outro momento. Por quê? Porque para eles, você tá maluco. Cara, aí a gente vê a questão dos essênios, que os essênios, desculpa, os saduceus, gente, saduceus, hoje tá difícil, hein? A questão dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, nem acreditavam em anjo, por exemplo, tá? Isso é uma influência grega, gnóstica, ok? Não acreditavam em ressurreição. Já os fariseus acreditavam em anjos, em ressurreição, né? Então, assim, você vê que essa cultura, essas influências da religião grega afetam, influenciam na questão religiosa também de pensamento filosófico dos próprios judeus, tá? Então, agora, Jesus está dizendo, através dos seus seguidores agora, que ele é Senhor e que ele é o Filho de Deus e que ele é o único Deus, tá? Então, há uma discrepância, porque César é Senhor, existem os deuses regionais, existe Deus não sei de onde, Deus não sei das quantas, Deus não sei das contas. E agora chega o cristianismo e fala de um exclusivismo, de um único Deus, que ele é Senhor, ele é Rei, ele morreu, ressuscitou no mesmo corpo, tá? Não reencarnou, ressuscitou, né? O Evangelho fala de ressurreição, não de reencarnação, né? E ele é o Senhor, não César, ok? Então, diferenças. Bom, dito isso, eu encerro aqui a minha fala dizendo todo o panteão e todos os ensinamentos, todas as religiões, todas as crenças gregas, greco-romanas, elas, de uma certa forma ou de outra, elas influenciam no contexto do Novo Testamento. A gente vai ver a questão dos saduceus, que é influenciado, né? Há muita questão
de pensamentos, de filosofias que vieram do contexto grego, das religiões gregas e atingiram em cheio as páginas do Novo Testamento, ou o mundo do Novo Testamento, tá? Com isso, quando a gente abre Mateus, Marcos, Lucas, João, quando a gente vê algumas coisas do livro de Atos, das cartas paulinas, a gente vê que os próprios, né, apóstolos e também algumas pessoas que escreveram o Novo Testamento, eles em determinados momentos teve que rebater posteriormente os pais da igreja, eles tiveram que fazer essa apologética, né, para que a igreja não entrasse nessa questão, né, porque muitos, por exemplo, achavam que os tessalônicos, que Jesus ia voltar e que eles estariam vivos, por quê? Porque não havia ressurreição, entende? Agora, a mente abre, né? Por exemplo, os tessalônicos acreditavam que foram influenciados, na verdade, quando Paulo saiu de lá, eles foram influenciados, convencidos de que não haveria ressurreição. Então, de Cristo não ressuscitou, por quê? Porque era incabível, era inadmissível um homem ter a possibilidade de morrer, de sair desse corpo, ele que fez o bem, ele que, né, ele alcançou o conhecimento, a iluminação, saiu desse corpo, saiu dessa prisão, e ele volta para o mesmo corpo. Não, de forma alguma. Isso era inadmissível, inadmissível no contexto greco-romano, tá? Teve que Paulo falar, se Cristo não ressuscitou, é a nossa pregação, tá? Era a dúvida deles. Então, assim, todo esse contexto influencia, e a gente vai ver que foi preciso tratar, né, em algumas igrejas, em alguma determinada situação, foi preciso tratar isso. Mas veja que o legado da questão helênica é importante. O primeiro slide que eu pus aqui, ele é o slide que trata a questão justamente do helenismo. Esse slide aqui, ó, a questão, essa palavra helênico, ou helenique, né? Que é a questão do helenismo, né? Influenciou demais, num período até breve, né? Digamos assim, de Alexandre, dos seus generais, mas que até hoje influencia, tá? Pessoas que nem sabem por que estão falando aquilo, mas elas foram influenciadas dentro desse contexto, possivelmente. Lógico, com muitas ramificações, com mudança de situações, de sociedades, de eras e eras, claro, mas alguns conceitos a gente olha e fala, opa, tem raiz ali grega, greco-romana, tá? Espero que tenha esclarecido algumas coisas e que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando a entender melhor esse contexto do Novo Testamento e espero que essa aula seja proveitosa para cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.